vamos para a nossa aula de número 11, vamos falar dos rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física e do exterior. Se você não for assalariado, como trabalhadores autônomos, os médicos, dentistas, corretores, advogados, ou se você recebe aluguéis, pensão alimentícia ou do exterior, esses lançamentos, eles devem observar que o que ultrapassar o valor de R$ 1.903,98 por mês, esses recolhimentos devem ser feitos através do Carnê-Leão da Receita Federal, mês a mês, com apuração e pagamento até o último dia útil subsequente ao da apuração de imposto. Então, se você recebeu um aluguel, por exemplo, de R$ 2.500, que ultrapassou o limite isento do preenchimento via Carnê-Leão, você deve fazer necessariamente esse lançamento através desse programa e recolher o seu imposto dentro do período. Caso não faça, esse imposto vai ser cobrado com juros que podem chegar até 20% do valor do imposto. Então, é muito importante observar esse limite, lembrando que esses rendimentos são somados a eventuais outros rendimentos e estão sujeitos à tabela progressiva do imposto de renda normalmente. Esse valor que você paga via Carnê-Leão é simplesmente um adiantamento quando ultrapassa o valor de R$ 1.903,98. Então, para fins de aprendizado, durante o nosso curso, eu não vou lançar nenhum valor que supere esse limite, para que a gente possa fazer dentro da legalidade todos os lançamentos apenas na sua declaração de ajuste anual, que é o nosso conteúdo do nosso curso aqui. Beleza? Ficou entendido isso aqui? Então agora nós vamos falar sobre os direitos de cada um desses tipos de trabalhadores que têm esses rendimentos um pouco diferenciados. Eles devem ser responsáveis pela apuração do próprio imposto. Diferente de quando você trabalha para uma pessoa jurídica, ela é quem é obrigada a fazer a apuração dos impostos, inclusive a retenção desses impostos, o próprio demonstrativo de pagamento. Então vamos especificar mais aqui, vamos falar mais detalhadamente de cada um desses tipos de profissionais e vamos fazer explanações aqui sobre eles, importantes de serem observadas na hora de fazer a sua declaração. No caso dos trabalhadores autônomos e liberais, eles podem fazer algumas deduções de custos do seu imposto de renda, diferente dos outros tipos de profissionais. Então, o Carnê-Leão ele funciona como uma espécie de livro caixa para esses profissionais. Eles podem deduzir custos que são essenciais à prestação do trabalho desses profissionais. É uma forma de diminuir a carga tributária devido ao grande número de despesas que esses profissionais têm e que poderiam aumentar muito o valor dos serviços para que fosse compensatório, digamos assim, para eles atuarem nas suas respectivas atividades. Então, no caso dos trabalhadores liberais e autônomos, essas despesas indispensáveis à prestação do trabalho, como por exemplo aluguel, água, luz, telefone, material de escritório, além de produtos de limpeza do local e benfeitorias até, das quais o profissional, no caso o locatário, ele não vai receber reembolso do proprietário. Então, digamos aqui que eu aluguei o meu escritório e resolvi fazer reformas nele para que eu possa fazer a prestação do meu serviço. Esses custos podem ser deduzidos através do programa Carnê-Leão da Receita Federal e esse valor vai ser reduzido do valor do seu imposto que você tem que pagar mês a mês através desse programa. Se você vai receber um reembolso do proprietário pelas obras que você fez, essas despesas não podem ser deduzidas. Também podem deduzir despesas com aperfeiçoamento, como por exemplo palestras, congressos, seminários, roupas especiais também, que são exclusivas para o atendimento, e propagandas da atividade profissional, além de empregados e até servidores sem vínculo, desde que sejam essenciais à prestação do trabalho. Então, se não tem relação com o seu trabalho, você não pode deduzir esses custos com esses profissionais. Então é importante também lembrar de guardar esses comprovantes, porque sem eles você não tem como comprovar as despesas. Então, se você eventualmente vier a cair na malha fina e não tiver como comprovar os seus custos, as suas despesas, os seus
rendimentos ou qualquer outra coisa que você venha incluir na declaração, você vai ter sérios problemas com a Receita Federal. Então, para se esquivar disso, guarde todos os comprovantes, organize uma pasta, do jeito que a gente aprendeu no início do curso, que você não vai ter dor de cabeça nenhuma. Os impostos que você vai apurar através do Carnê-Leão, eles devem ser recolhidos via DARF, com o código 0190. Então, todos esses recolhimentos que você vai fazendo mensalmente, eles vão ficando arquivados no banco de dados da Receita Federal. Quando você fizer o seu lançamento na sua declaração de imposto de renda, existe um botão lá que nós vamos ver, o importar dados do Carnê-Leão. Então, se você já vem preenchendo o Carnê-Leão durante o ano passado e recolhendo seus impostos, você não vai nem precisar fazer a declaração na sua declaração de ajuste anual. Mas você tem que importar os dados, vai ser preenchido automaticamente na sua declaração, de acordo com os dados do Carnê-Leão, e você vai poder abater também esses valores já pagos anteriormente. Então, lembrando que esses valores devem ser observados os prazos do pagamento do imposto, deve-se utilizar o código 190 para que seja feito o recolhimento da forma correta do seu imposto de renda. Agora, uma outra informação importante, uma outra classe que merece atenção, são os profissionais autônomos que transportam passageiros e cargas. Eles têm uma tributação diferenciada em virtude da natureza do trabalho que eles prestam. Já que eles não têm escritório, não têm um local fixo para que eles possam deduzir as suas despesas com a prestação dos seus trabalhos, existe uma tributação diferenciada. Então, os profissionais que transportam passageiros, apenas 60% dos seus rendimentos vão ser tributados. 40% já vem isento antes de qualquer coisa, entendeu? Então, isso visa diminuir a carga tributária em virtude dos custos que esses profissionais têm, com transporte, com peças, com combustível principalmente. Então, é uma forma de balancear o que eles não têm como deduzir, que são aluguéis, água, muitas vezes funcionários, e uma forma de que eles possam também deduzir os seus impostos de uma forma mais justa. Então, 60% dos rendimentos são tributados, 40% fica isento de imposto de renda. Então, a tabela progressiva vai incidir apenas em 60% dos rendimentos tributados. Agora nós vamos falar dos profissionais que transportam cargas. Apenas 10% dos rendimentos são tributados, exatamente. Então, se você é um profissional autônomo que transporta carga, 10% dos seus rendimentos são tributados de acordo com a tabela progressiva do imposto de renda. E 90% desses rendimentos vão ser isentos já antes de qualquer aplicação de alíquota. Em contrapartida, esses transportadores não podem deduzir essas despesas na declaração. Então, com relação aos autônomos que transportam passageiros e cargas, deve-se observar que existe essa outra forma de tributação diferente das outras. Com relação aos pensionistas, os pensionistas também estão sujeitos àquela tabela e esses impostos devem ser recolhidos também pelo Carnê-Leão até o último dia do mês seguinte ao recebimento da pensão, quando esse valor estiver acima de R$ 1.903,98. Necessariamente, o valor que ultrapassar mensalmente R$ 1.903,98 deve ser declarado via Carnê-Leão. E esse imposto, que será pago através do programa do Carnê-Leão da Receita Federal, ele também vai ser deduzido quando você importar na sua declaração de ajuste anual. Agora vamos falar dos aluguéis recebidos de pessoa física. Primeiramente, se você recebe aluguel de pessoa jurídica, você vai fazer a declaração na aba Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica. Mas se você aluga o seu imóvel para uma pessoa física, como vai ser feita essa declaração? Da mesma forma que os outros rendimentos recebidos de pessoa física, o que ultrapassar R$ 1.903,98 por mês, você deve recolher através do Carnê-Leão.
você deve observar isso para todos os rendimentos recebidos de pessoa física. O que for abaixo desse valor, você não tem necessidade de fazer esse adiantamento do recolhimento do imposto e pode apurá-lo apenas na época da declaração de ajuste anual. Então, é por esse entendimento que a gente vai fazer lançamentos mensais menores que esse valor limite na sua declaração, quando a gente fizer aqui a simulação de como funciona na prática na sua declaração de imposto de renda. Então, não vai estar sendo incorrido em nenhuma ilegalidade, porque a gente vai estar fazendo a devida declaração. Nós fomos isentos do adiantamento durante o ano passado, vamos lançar para apuração na declaração de ajuste anual e esse valor vai ser cobrado ao final, na hora da entrega da declaração de imposto de renda. É importante lembrar que apenas o valor do aluguel deve ser declarado como aluguel. Outras despesas pagas pelo inquilino, como IPTU, condomínio, taxa de administração, estão fora da competência do recebimento de aluguel. Então, o título aluguel é o único valor que você vai fazer a declaração como rendimento recebido de pessoa física. As taxas de administração, que em alguns casos, quando há uma administração por parte de uma imobiliária daquela transação de aluguel, essas taxas devem ser declaradas fora a parte. Uma taxa de administração que você eventualmente paga para uma imobiliária que está administrando o seu aluguel, esses valores devem ser declarados como um pagamento efetuado, que a gente vai aprender como é que faz no decorrer desse curso. Então, na hora de fazer a declaração, não confunda, não junte valores de condomínio, IPTU, como valor recebido por você, porque não foi um valor recebido por você, não foi um rendimento. Isso vai aumentar o valor do seu imposto e você vai estar pagando um imposto desnecessário, porque o correto é você declarar apenas o seu rendimento por prestar aquele serviço para a pessoa que está alugando o seu imóvel. Então, essa regra, para a gente finalizar, ela é para todos os tipos de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física. O que for menor que R$ 1.903,98, você precisa declarar apenas na declaração de ajuste anual. E o que ultrapassar esse valor, você deve necessariamente recolher mês a mês através do Carnê-Leão, certo? Senão você pode estar sujeito a pagar uma multa aí, que pode chegar a 20% do valor do seu imposto. Dando continuidade à nossa aula de número 11, onde falamos dos rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física e do exterior, vamos conhecer como fazer a declaração corretamente desse tipo de rendimento na sua declaração de imposto de renda de 2021. Primeiramente, você vai em rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física, aqui no canto esquerdo da sua tela, e essa é a aba correspondente para você fazer esses lançamentos. Perceba aqui que existe a aba do titular e a aba dos dependentes, pois, como vocês já sabem, os dependentes também devem ter os seus rendimentos, bens e direitos declarados na declaração de imposto de renda do titular. A aba seria bem semelhante, você aqui seleciona o seu dependente e você vai dispor de uma aba semelhante para fazer o registro dos rendimentos recebidos de pessoa física, tanto do dependente quanto do titular. Esse botão aqui, você vai poder importar os dados do sistema Carnê-Leão da Receita Federal. Quando você tem rendimentos recebidos de pessoa física, seja pensão alimentícia, seja aluguéis ou trabalho autônomo, valores abaixo de R$ 1.903,98 recebidos por mês, você não tem a obrigatoriedade de declará-los mês a mês através do programa Carnê-Leão. Se você utilizou esse sistema, você pode importar os dados daqui com relação aos lançamentos e também com relação aos pagamentos de impostos durante o ano anterior. Beleza? Você recebeu rendimentos de pessoa física abaixo de R$ 1.900 por mês durante o ano anterior. Então,
Pela lei, você não precisaria utilizar do Carnê-Leão para fazer as devidas declarações. Você pode fazer somente na sua declaração anual de imposto de renda. Aqui você vai poder lançar mês a mês o valor desses rendimentos. Nessa aba com relação a trabalhos não assalariados, ou seja, autônomos, liberais, você vai poder lançar aqui no seu imposto de renda esses valores. No caso dos liberais e autônomos que deduzem despesas na sua declaração de imposto de renda, necessariamente você deve utilizar o Carnê-Leão, porque é como se fosse uma espécie de livro caixa. Lá você vai deduzir essas despesas e já vai ser emitido o DARF com o imposto correspondente quando devido. Como não é tema do nosso curso, não vamos tratar desse sistema Carnê-Leão aqui nessas aulas, mas fique sabendo, incidem diretamente na sua declaração de ajuste anual, que é tema desse curso aqui. Na aba Rendimentos de Trabalho Não Assalariado, você vai poder fazer mês a mês o lançamento desses valores na sua declaração. Com relação ao titular, você dispõe de uma aba semelhante, como já dito anteriormente. Além do rendimento de trabalho não assalariado, existem outros que são oriundos de pessoa física, são pagos por pessoas físicas e também devem ser declarados aqui nessa aba. Você vai aqui em outras informações e aqui você vai poder colocar rendimentos de outras fontes, como aluguéis, pensões alimentícias, recebimentos do exterior. E nessa parte aqui você vai deduzir o que você eventualmente já pagou durante o ano passado, com relação a impostos de pensão alimentícia, de previdência oficial, as deduções das despesas no livro caixa, e esse último campo são as deduções dos impostos já pagos durante o ano passado. Aqui você vai preencher manualmente valores, desde que esses valores estejam abaixo da faixa isenta de declaração mensal, através do Carnê-Leão, e você vai poder fazer essa declaração aqui. Lembrando que os valores que superarem a isenção, digamos que no mês de março você teve um rendimento de R$ 2.500. Nesse mês você deve obrigatoriamente utilizar o Carnê-Leão e pagar até o último dia útil de abril o valor correspondente ao adiantamento do imposto de renda desse valor aqui de R$ 2.500. Após o lançamento no Carnê-Leão, você vai emitir um DARF com o valor calculado automaticamente desse imposto devido. E todos esses pagamentos feitos, você vai poder deduzir aqui da sua declaração. Aqui vai ser feito o ajuste anual, como o nome já diz, do valor dos seus impostos que você deve recolher. Aqui é o campo que você vai colocar o NIT, o PIS ou o PASEP, que é uma numeração, cada pessoa tem a sua. E lembrando também que esses valores vão se somar a eventuais outros rendimentos que você tenha e que precise pagar impostos e estão sujeitos ao imposto incidente que nós aprendemos na aula de número 5. E por último, caso você precise fazer a declaração através do Carnê-Leão, como neste exemplo aqui, que recebemos R$ 2.500 no mês de março, se você não fizer o pagamento até o último dia útil do mês subsequente ao do rendimento, esse período aqui todo você irá pagar juros com relação a esse imposto devido. Juros esses que podem chegar a 20% do valor devido, caso sejam feitos apenas na declaração de ajuste anual. Então fique bem atento com relação a isso. Valores acima de R$ 1.903,98, você deve fazer a declaração mês a mês através do Carnê-Leão, sujeito à incidência de multa. Se os rendimentos recebidos de pessoa física, seja pensão alimentícia, aluguéis ou trabalho não assalariado, se esses valores não ultrapassarem esse limite, você pode fazer o lançamento apenas na sua declaração de ajuste anual. O problema aqui é que talvez você tenha que recolher os impostos
em no máximo 8 parcelas, o que seria muitas vezes mais oneroso do que fazer os recolhimentos mês a mês. Mas o importante aqui é observar a regra da isenção mensal, lembrando que esses valores vão ser somados a outros rendimentos e calculados com base na tabela que aprendemos na aula de número 5. Beleza? Então, com relação aos rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física, são essas considerações que precisamos fazer, é essa a forma correta de fazer a declaração, lembrando que aqui nessa aba é somente para trabalhos não assalariados e aqui para outros rendimentos recebidos de pessoa física. Portanto, sempre verifique se vale a pena fazer a inclusão de um dependente que possua rendimentos na sua declaração de imposto de renda, pois todos esses valores vão ser somados às rendas do titular, no caso dos dependentes, e o valor do imposto pode ficar bem maior. Então, é necessário fazer uma apuração e ver se realmente vale a pena aquela pessoa ser seu dependente na declaração de imposto de renda. Então, assim, encerramos as nossas considerações com relação à declaração de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física e do exterior. Nas próximas aulas vamos ver outros tipos de rendimentos, também tributáveis e não tributáveis, de acordo com a legislação da Receita Federal.